Boa tarde, turma. Como é que vocês estão? Tudo bem? Estamos aqui mais uma vez, né? Na nossa quarta aula, dando continuidade às aulas remotas. Hoje estou a caráter, né? Em clima de São João, camisa quadriculada, nesse períodozinho gostoso que é o período junino. Quero que vocês abram o livro na página 76, dê uma leitura bacana até a página 87, da 76 a 87. Leiam e respondam as atividades, juntamente com esse vídeo que vamos gravar agora e o slide. Então, vamos lá. Hoje vamos falar sobre o primeiro império babilônico, né? Os Amoritas. Quem foram os Amoritas? Os Amoritas foram povos que vieram do deserto e foram morar na região onde hoje está o país chamado Iraque, né? O primeiro império babilônio foi criado por Hammurabi na Baixa Mesopotâmia. Hammurabi liderou a Babilônia, controlando o maior império de Ur, que era uma cidade-estado, e terminou quando a região foi invadida pelos hititas. Então, vamos lá. O que foi o Império Babilônico aqui nesse período, para a gente situar? Os acádios eram os que governavam aquela região, se comandavam de forma unificada, foram derrotados pelos guts e aquela região ficou sem nenhum comando central. Então, passou-se 200 anos, Amoritas naquela região ali tudo, até que apareceu Hammurabi como rei e ele unificou todas essas cidades-estados à Babilônia. Hammurabi era um empreendedor, ele é um rei visionário, ele expandiu os domínios da Babilônia, investindo tanto na agricultura com novas tecnologias, construção de diques, naquela questão da vazante dos rios, né, Tigres e Eufrates. Ele era um cara muito estratégico também na guerra. Outra coisa que Hammurabi era bom era na parte do comércio. Expandiu o comércio da Babilônia através do excedente de produção, já que a agricultura cresceu, também havia uma maior produção, e essa produção era vendida na onde? No comércio, no mercado. E ele foi marcado pelo Código de Hammurabi. Muitas pessoas procuravam conhecer a Babilônia naquele período, porque a Babilônia era o centro do mundo naquele momento. Com grandes arquiteturas, tinha um comércio naquele período invejável, né? Só que com tudo isso, tanto essa vinda de outros povos, essa expansão do comércio começou a gerar uma crise ali interna, começou a ter uma epidemia de violência. E para controlar esse povo foi criado o primeiro Código Civil de Leis, que se tem notícias. Vivemos hoje no Brasil, né, sobre a Constituição brasileira. Naquele período foi criado o Código de Hammurabi, ou o Código de Italião, como todos conhecem. O Código de Hammurabi, também conhecido como olho por olho ou dente por dente, né, chamado de Lei de Italião. Nesse código, ele foi cunhado em pedra e nele também tinha as profissões já eram regulamentadas e também as instituições, como o casamento e o divórcio. O que foi o Código de Hammurabi? O Código de Hammurabi se dizia olho por olho, dente por dente, porque se um ladrão roubasse, ele tinha sua mão cortada. Se alguém matasse, outro também era condenado à morte. Se um engenheiro construísse uma casa e a casa caísse sobre o dono da casa, o engenheiro era condenado à morte. Então era dessa forma, olho por olho, dente por dente. Tinha que ser pago na mesma proporção, vamos dizer assim, com a mesma dívida, né? Com a mesma dor, com o mesmo estrago causado. Contudo, o Império Babilônico, diante de toda essa dimensão, toda essa grandeza, toda essa estrutura, liderado por esse grande rei, né, Hammurabi, ele chegou ao fim. Por quê? O Império Babilônico chega ao fim com a morte dele. Ele era que controlava tudo. Quando ele morre, começa a ter um conflito interno, outros reis querendo assumir outras pessoas, mas ninguém conseguia ter o pulso que ele tinha, e acabou que o Império Babilônico foi fragmentado, foi invadido
né? Como a gente já sabe, pelos hititas. Esse povo invadiu e teve assim o fim do Império Babilônico. Só que essa região ficou por um bom tempo sem ter uma unificação novamente. Cada cidade-estado vivendo a seu modo, vivendo a sua cultura, até que apareceu os assírios, que é o nosso segundo povo que a gente vai estudar hoje. O Império Assírio, que vai de 1300 a.C. a 600 a.C. Os assírios eram povos semitas, que viviam ao norte da região mesopotâmica, né, nos rios de Eufrates. E o Império Assírio foi formado após a queda do Império Babilônico, né? Conhecido também por ser ele integrando uma sociedade cruel, implacável, uma sociedade guerreira. Quem eram os assírios? Os assírios, comandados pelo rei Assurbanipal, reunificaram novamente essas cidades-estados que estavam fragmentadas após a queda do Império Babilônio. Ele reunificou novamente essas cidades-estados, mas de que forma? De forma cruel. Eles eram muito sanguinários. Iam lá, conquistavam o povo através da guerra, através do combate. Quando eles conseguiam conquistar essas cidades-estados, eles massacravam esse povo, matavam, esquartejavam, degolavam, afogavam. Não tinham piedade, eram impiedosos. Tanto crianças, quanto velhos, quanto mulheres, eles terminavam com tudo. Implantavam o sistema do medo, o sistema do ódio. Mas outra coisa, quando falamos de assírios, além de ser um povo guerreiro, também há vestígios que eles tinham uma biblioteca, a biblioteca de Nínive, com mais de 22 mil exemplares. Olha só, meio contraditório, né? Ao mesmo tempo que eles exterminavam, dizimavam toda aquela população, eles se preocupavam em ter uma biblioteca com mais de 22 mil exemplares, em tábuas de barro, todas escritas através da escrita cuneiforme. Eles eram a máquina de guerra daquele período, porque eles tinham um exército treinado, capacitado, com guerreiros, com carros de combate, com lanceiros. Eles viviam para isso. É do tanto que é o primeiro exército organizado que se tem notícia na história da humanidade. É o exército dos assírios. Quando se fala de assírio, nunca esqueço, né? Lembro desse povo. Quando se fala de Babilônia, remete a Hammurabi e o código, né, de italiano, olho por olho, dente por dente. Quando se fala de assírios, lembra logo desse povo que era um povo guerreiro voltado para a guerra. Mas essa forma de viver deles levou eles também a entrarem em decadência. Por quê? Os povos o qual eles iam conquistando foram se aprimorando de suas técnicas, foram se aprimorando foram se aperfeiçoando as armas, foram se reunindo e partiram para o combate. É do tanto que a decadência dos assírios acontece a partir da rebelião da Babilônia, através dos caldeus. Os povos caldeus se juntam com os medos. Os medos serão os persas, a gente vai estudar, será um outro império importante, também dentro desse período. E eles conseguem derrotar os assírios. Ou seja, eles foram provaram do próprio veneno, vamos dizer assim. Aí surge o segundo império babilônico, com a derrotada dos assírios através dos caldeus, né? Que vai de 612 a.C. a 539 a.C. O segundo império babilônio renasce, né, com a derrotada dos assírios, e surge a figura de Nabucodonosor, o rei dos caldeus. Ele tenta reviver aquele período de glamour da Babilônia, aquele período no qual a Babilônia era o centro do mundo. Ele era também muito estrategista, visionário, vai expandir também o território da Babilônia e vai ficar conhecido também pelas suas construções e suas idealizações. As mais importantes é a Torre de Babel e o Jardim Suspenso da Babilônia. O que foi a Torre de Babel? A Torre de Babel era um zigurate no centro da cidade. Toda a cidade-estado tinha um zigurate, que eram as igrejas, os templos deles, que são as igrejas para a gente hoje, no qual eles iam lá fazer as oferendas, rezavam para os deuses.
Lembrando que eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses, né? Faziam sacrifícios para que tivesse uma boa colheita. Há relatos desses dois monumentos, desses dois templos, no qual que a Torre de Babel, ela, segundo as escrituras bíblicas, abrindo aqui um parênteses sobre a ciência, entrando no âmbito religioso, segundo as escrituras bíblicas, ela foi construída para chegar ao céu. Deus, percebendo isso, desce e mostra toda a sua força, todo o seu poder, impedindo que essa construção chegasse ao céu. Ele vai destruir e os construtores vão começar a falar várias línguas, né? Eles não vão se entender, porque cada um vai falar uma língua, e não vão conseguir finalizar a obra. Aí há essa passagem, né, no qual informa que foi através daí que existe hoje essas várias línguas em todo o mundo, né? Cada povo falando a sua língua. Diz que foi segundo a Torre de Babel. Para não construir a torre até chegar ao céu, Deus deu uma punição que cada um ia falar uma língua. E também o jardim suspenso da Babilônia. Nabucodonosor, ele era um visionário, né? Ele gostava de arquitetura, ele gostava de coisas grandes. Segundo relatos escritos, nenhuma dessas duas obras foi encontrado fragmentos pelos arqueólogos, apenas coisas escritas. Segundo as coisas escritas, o Jardim Suspenso do Éden, que era um gigantesco espaço, uma gigantesca obra, cheia de árvores frutíferas, né, no qual lá poderia ser encontrado diversos animais, árvores, tudo isso. Era como se fosse um jardim do Éden na Terra. Mas nenhuma dessas duas construções foi encontrado fragmento de verdade, né? Aí fica aquela questão se existiu ou não. É do tanto que o Jardim Suspenso do Éden é considerado uma das 7 maravilhas do período antigo. Contudo, chega ao fim esse período da Babilônia, diante de tudo isso, desse glamour, dessas construções, de tudo isso, chega ao fim após a morte de Nabucodonosor. Esse período durou, ele ficou à frente da Babilônia por mais de 40 anos. Após sua morte, os seus descendentes não conseguiram manter o império unificado e acabou que eles foram invadidos pelos persas. Vale ressaltar que nesse período, segundo também os preceitos bíblicos, todas essas pessoas aqui, essa civilização, são descendentes de Noé, né, da barca, do dilúvio. E vamos falar aqui um pouquinho sobre a cultura e a religião mesopotâmica, né? Como sabemos, a religião mesopotâmica, finalizando, que já falamos sobre os 5 povos que habitaram a Mesopotâmia, todos eles eram politeístas, né? Acreditavam em vários deuses. Foi na Mesopotâmica que surgiu a matemática. Além da matemática, na Mesopotâmica foi criada a hora, com 60 minutos. Na Mesopotâmia foi criado, através do sistema lunar, das observações feitas na astronomia, o dia dividido em 2 períodos de 12 horas, a semana teve 7 dias e o ano teve 12 meses, surgiu aqui nesse período, né? A arquitetura com grandes templos, esses grandes templos também foi muito importante, e isso estimulou outras construções e chegamos nas construções que temos hoje. E a literatura com Gengis Khan também foi muito importante para esse período. Então, repare, tudo isso aqui que nós estamos falando, tanto a cultura quanto a religião da Mesopotâmia, foram o berço para que o que entendemos hoje sobre tudo isso surgiu aí. Por fim, queria deixar uma frasinha aqui para vocês, né? Estude com dedicação e nada do mundo poderá afastar você dos seus sonhos. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Finaliza aqui nosso 4º capítulo, né, da nossa segunda idade. Faça as atividades. Fique em casa, se for sair, use máscara. Um bom sonho a todos e fiquem com Deus.